Cristo. Frutos que irá nos firmar, que irá nos manter para toda a eternidade em nome de Jesus. Rogamos para que a graça e a força e o amor e a devoção e o cometimento para ti, para o serviço e para as pessoas nas quais ministramos, irá dar a cada um em nome de Jesus. Seja conosco, Senhor. Em nome de Jesus nos oramos. O povo de Deus diga amém. Deus vos abençoe, pode assentar. Hoje estamos a entrar a um sumário muito importante para todo membro do corpo de Cristo, para ti em particular, para mim e para todos os servos de Deus, ministros do Evangelho, assim como membros no reino de Deus. Estamos a vir para uma coisa central, uma coisa importante, uma coisa que sem a qual e todas as coisas são vãs. Algo que sem ela, todo o trabalho, toda a oferta, todo o sacrifício que fazemos será inaceitável perante ao Senhor. E algo que tem uma implicação, uma implicação interna, assim como uma expressão eterna. É assim que expressamos na recompensa externa. Então, o Senhor não terá nenhuma relação conosco no sumário, no tema de santidade. Hoje estamos a ver para recurso sustentável para o trabalho de um coração santo. Lucas capítulo 1, através versículo 17. Lucas 1, 17. Irá adiante no Espírito e no poder. 74. De conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o servimos sem temor. 75. Em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Então, encontramos essa palavra no versículo 75, diz: em santidade, servindo ao Senhor, vivendo para o Senhor e indo em direção ao Senhor. Ele diz que tem que ser em santidade. Número 1, é a santidade que vem de Deus. Não é algo que nós produzimos com a nossa força, não é aquilo que nós fazemos, que deixa lá tentar o meu melhor, é a santidade que vem de Deus. Número 2, é a santidade pela graça. Não é a santidade da lei, da antiga Antigo Concerto, Antigo Testamento. Então, é a graça que recebemos de Deus. E essa graça traz-nos a santidade para nós. É a santidade pela graça. É a santidade que vem para nós através do Evangelho. Na santidade do Evangelho. Aí tudo que nós fazemos, seja no Antigo Testamento, e se não pensares em Evangelho, não apenas a pensar em santidade, a santidade do príncipe e a santidade daqueles levitas, não terás tido a expectativa da santidade nessa dispensação da graça. Mas quando tu vens ao Evangelho e ver Jesus sendo a sua expressão, e vir na revelação do Evangelho de Deus, e através desse Evangelho temos a santidade. Então tu irás perceber o tipo de santidade do qual o Senhor está falando, a santidade que vem de Deus, a santidade pela graça, e uma santidade que vem do Evangelho, a santidade que vem de Deus. Isso nos dá a santidade agora, assim que fomos salvos, santificados, e trabalhamos e movemos-nos, assim que Deus alcançamos mais,
E muitas coisas serão reveladas a nós. É um desejo profundo. O nosso desejo é mais alto. E assim que nos movemos com o Senhor, iremos crescer nessa santidade. Não iremos crescer dentro da santidade, mas recebemos isso pela graça, como a obra definitiva da graça. E assim que temos a santidade, iremos crescer nessa santidade. O quanto mais sabemos, conhecemos a Deus, o quanto mais que entendemos os comentários de Deus, e é o quanto mais Deus revela para nós. Não iremos dizer que eu era santo ontem, e isso é o limite. Assim que temos mais revelações do Senhor, iremos crescendo e crescendo no Senhor. Essa é santidade sem fingimento, santidade sem hipocrisia, santidade sem qualquer outra coisa que nos escondemos, qualquer coisa que estamos a caminhar nele, estamos a estudar, estamos ajustando. É a santidade em todo momento diante do Senhor. Isso não é algo que é como se fosse um anfíbio, estás no mar, estás lá fora, ou como um camaleão. Aqui nós estamos diante dessas pessoas, somos santos, e quando nós sairmos desse lugar, somos santos. E não é o tipo de santidade que irá mudar de dia para dia, de uma situação para situação. A santidade é a santidade que nos dá a glória. Que leva até a glória. Então, quanto mais tu te aproximas da glória, quanto mais envelhece em idade, então tu sabes que a chamada pode vir a qualquer momento. Quando a chamada vier para aqueles que são jovens, pode até passar na sua idade de 17 anos, a 72, ou 80 ou 90 mais. Mas para as pessoas mais velhas, assim que estiverem mais perto para a chamada que te chama para casa, é quanto mais devemos olhar para esse tema da santidade. Então, é esse tipo de santidade que irá te liderar para a glória. A santidade para a glória. A santidade para a bondade de Deus. Não pode dizer que eu sou santo, mas não fazes bem. Tu tens que fazer mais do que um samaritano, que ele diz, eu ajudo as pessoas, levanto as pessoas e faço coisas práticas nas vidas das pessoas que irá lhes liderar ou lhes guiar a entender que isto é o que nós podemos fazer para ajudar outras pessoas. Santidade com a bondade de Deus. E ela nos liberta de todos os nossos inimigos para que possamos servir sem medo, sem temor, na santidade e na justiça diante dele. Não é simplesmente que antes eu era meus amigos, diante do seu marido, diante da sua esposa, diante dos membros da igreja e diante das pessoas à sua volta. Tu procuras te tornar mais melhor e procuras ser santo. A palavra diz que em santidade e justiça diante dele em todos os dias da nossa vida. Não haverá nenhum dia de frustração que irá cancelar a sua santidade. E não haverá dias de fúria, porque todos os dias da nossa vida, que devemos demonstrar essa santidade para Deus, essa santidade do Evangelho, essa santidade sem orgulho que caminha dia após dia, essa santidade que te prepara para a santidade, para a glória, essa santidade que te faz alcançar o alto todo dia. Não haverá nenhum dia que vai dizer, esse dia é diferente da minha frustração. Então, eu tenho que permitir alguma inveja, algum distúrbio, algumas contaminações. Não. Ou tem que ser uma santidade, que seja santidade de verdade diante do Senhor, em todos os dias da nossa vida. É possível. Eu disse, isso é possível. Quando tu vens e nos libertar, e nos purificar, e tornar-nos prontos para o reino de Deus, é a obra da graça que Ele faz no nosso coração. Vamos olhar para Efésios 4,
Estou a ler a partir do versículo 23, 4 de Efésios. Efésios 4, 33. 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Então, tem que ser algo que provém de renovação do espírito, do seu entendimento. No versículo 24, ele diz: e vos revesti-vos do novo homem, que o nome interior, novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. É a criação de Deus, é a nova criação. E criou isso em justiça e verdade e santidade. Estamos a dividir a nossa mensagem em 3 partes. Número 1, a santidade aceitável, que vem da graça de Deus. A santidade aceitável não é obra do homem, isso é dado por Deus. E é pela graça que nós recebemos. A santidade aceitável recebido de Deus através da graça. Número 2, a santidade artificial, reproduzido sem a graça de Deus. Alguém vem para a igreja e sem se tornar santo, ele diz: eu quero ser aqueles adultos, aqueles crescidos na igreja, de como eles falam, como cantam. Ele olha para como eles se vestem, como eles cantam, olham para o seu comportamento, mas de si mesmo não há oração, não há arrependimento, não há renovação do seu espírito, e não há mudança, não há transformação, não há experiência de Deus, com Deus. Ele simplesmente faz da sua maneira e de uma forma artificial e reproduz aquilo que se chama. Então, o que é que se chama santidade? Sem a graça de Deus. Número 2, a santidade artificial reproduzido sem a graça de Deus. Número 3, ativa, a santidade ativa. Há pessoas que falam da santidade e de uma forma passiva não fazem nada para o reino de Deus. Eles dizem que são santos, não faço isso, não faço aquilo, não vou para lá, não vou para lá. E é tão passivo, mas lembre-se, ele irá nos garantir que nós, sendo libertos das mãos dos nossos inimigos, e possamos servir sem medo, sem temor. Então, faremos alguma coisa. A santidade tem que ser ativa no serviço de Deus, no serviço da humanidade, no serviço de todas as pessoas à nossa volta. Diz que nós devemos servir sem temor, na santidade e na justiça diante do Senhor, todos os dias da nossa vida. Ponto número 3. Santidade ativa, resgatando a fala de graça por Deus. A pessoa que não conhece a Deus não tem graça, são impiedosos. Então, essa santidade faz com que possamos ter a paixão para que possamos correr diante deles e os resgatar. É dessa forma que a santidade torna-se ativa. Ponto número 1. Estamos a olhar para o ponto número 1, que diz: a santidade aceitável recebida de Deus pela graça. Olha para Romanos 6, 19. Romanos 6, 18. O Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, disse para nós, e nos libertou do pecado e tornamos-nos servos da justiça. Versículo 22, 6, 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos dele. Não nos tornamos livres por nós mesmos, mas Ele é que nos libertou do pecado. E tornamos-nos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação. Fomos redimidos por Deus, fomos reconciliados, fomos remodelados, totalmente transformados por Deus.
é que tem um fruto de santidade e que dure para todo sempre. Estamos a olhar para essa santidade e eu quero com que soletremos isso para que possamos ter dúvida, para que não possamos ter dúvida o que é essa santidade. Como é que eu vou saber se eu possuo ou tenho essa santidade ou não? O coração purificado por Deus. Atos 15, 9. Atos 15, 9. Atos 15, 9. E não fez diferença alguma entre nós e purificando os seus corações pela fé. Deus olha para o coração e os pensamentos que vão diante de lá, a imaginação, os planos que de lá brotam, as intenções que de lá brotam, e vão precisar de uma purificação, de um toque de purificação do Senhor, para que possa fazer nosso coração puro. Então, não é o nosso corpo que vai para o céu, o corpo vai para a terra, mas é o coração, é a alma, é o espírito, é o homem interior que vai para Deus. Então precisamos de ter esse coração, esse homem purificado pela fé. Então ele não pode não colocou diferença entre nós os homens. Todos, seja judeus, seja qualquer etnia, precisa de purificação que vem de Deus. A purificação, o coração purificado por Deus. Atos 15, 9. Mateus 15, 5, 8. Da maneira como os céus sabem das pessoas que estão cheias totalmente e pertencendo a Deus, é que o nosso coração deve estar purificado. Abençoados são aqueles que são purificados no coração, porque verão ao Senhor. Ponto número 2, tem que glorificar a Deus e de uma forma e trazer uma obediência perante a Deus. Então, não diga que eu irei para lá destruir aqueles homens. Olha, ele obedeceu de uma forma modificada. Ele não simplesmente obedeceu a Deus também e desobedeceu a Deus. Não. Ele, Deus, Samuel, isso me dói no coração. Que eu tornei Saul como rei. Por quê? Porque não obedeceu ao rei. E Samuel veio a Saul e disse: por que tu fizeste isso? Então ele perguntou: o que eu tenho feito? Porque eu tenho obedecido com os mandamentos de Deus. E Samuel disse: então, o que é que... Então, a obediência que vai de acordo com a santidade é algo total, é algo glorificante. Olha para o João 8, verso 28. João 8, versículo 28. 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantar o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. Olha para o 29, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre todas essas coisas. Faz sempre o que lhe agrada. Esse é o tipo de obediência que Deus irá apreciar, irá honrar, irá glorificar. Em Filipenses 2:4. Filipenses 2:4. Filipenses 2:4. Versículo 8 nos diz: ele, sendo homem, humilhou a si mesmo e tornou-se humilde perante eles.
Mesmo essa obediência lhe requereu até a morte da cruz. Telefone. Olha, Jesus Cristo nunca disse, eu estou cansado hoje, não posso obedecer ao Senhor. Então estou desapontado por algo hoje, então não posso obedecer ao Senhor. Eu não estou feliz por causa daquele atraso que eu tive, então por causa daquele atraso não posso obedecer ao Senhor hoje. O Senhor obedeceu ao Pai, mesmo até a morte. Ele coração longo, que sendo padrão de Deus. Estamos no mundo. Há diabo lá no mundo. E há pessoas no mundo. Há pessoas na nossa comunidade. Todas essas pessoas à nossa volta não irão fazer coisas que sempre irão nos fazer excitados, satisfeitos e fazer com que tenhamos vontade de progredir. Então, quando eles demonstram outra parte da sua vida, essa santidade da nossa vida tem que ser contínua. Então, vamos sofrer perseguições, vamos sofrer um mau entendimento e qualquer que seja sofrimento e qualquer que seja o pensamento, querendo dar melhor coisa das pessoas, não de uma forma eterna que iremos dizer, não penso que irei ajudar as pessoas, não penso que irei contribuir a qualquer coisa às pessoas, para o progresso desta área, essa sociedade, estou desapontado. Deus está desapontado pela rebelião e desobediência do povo deste mundo, mas ele é longânimo. É por essa razão que o Senhor está nos chamando, para que possamos ser longânimos, esperando, orando e expectando que as pessoas possam se arrepender. 2 Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardio, mas é longânimo para conosco. Ele é longânimo com toda a humanidade. Não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Este é uma vida de... Esse estilo de vida de ser longânimo que Deus quer que nós sejamos. Então, diante das situações que estão contra ti, será que você é longânimo? Mas tu dizes que és santo. És longânimo até o ponto de dizer, eu estou orando por ele, talvez tenha um problema interno, talvez na sua coluna, talvez seja por isso que está se comportando dessa maneira. Talvez não está lembrando aquilo que deveria lembrar. Ou lembrando da palavra de Deus e fazer com que seja uma pessoa grande. Então tem que ser uma pessoa longânima para que ainda que alguém faça qualquer coisa, então tu deseja que essa pessoa seja amaldiçoada. Ele vai cair. E isto vai acontecer com ele, isto deve acontecer com ela. Então, assim não estamos a ser longânimos como Deus. Então, isso significa que ainda temos. Então, assim que lutamos pela santidade, então devemos orar para que nos dê, para que possamos ser longânimos. A imagem é a perfeição de Deus, Gênesis. A imagem e semelhança de Deus. E Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. Gênesis 1, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves
as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Antes de criar o homem, ele primeiro criou o homem à imagem semelhante de Deus, e deu-lhe também o domínio. Há pessoas na igreja, fora da igreja, querem domínio, querem autoridade. A imagem de Deus primeiro, a semelhança de Deus primeiro. É apenas depois disso terás domínio. Se tu tens domínio, sem a imagem de Deus, irás usar esse domínio de uma forma não escritural. Irás poderoso nas bebedices, irás ser autoritário em todo lugar onde tu for, mas se não tens a imagem de Deus, que é a par da santidade, então tu tens que te entregar, te expressar nessa imagem de Deus, que o seu domínio, a sua autoridade, o seu poder será moderada através dessa imagem, da imagem de Deus. Olha para o verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem. E a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É a cada um, quer seja homem ou mulher. Então, quando teres essa santidade do homem, a santidade pela graça, a santidade sem orgulho, a santidade com a bondade, a santidade que irá crescendo e para a glória. E quando temos essa santidade, homem ou mulher, temos a mesma expressão dessa santidade. Então é algo que vai brotar dos nossos corações. Romanos 8, versículo 9. 8, 9. Romanos 8, 9. E vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha, para Adão e Eva perderam essa imagem, mas Cristo veio. Ele era Deus, mas em forma de homem, carregando a carne do homem, o corpo do homem. Então foi pintado nele, veio nele a imagem de Deus. E Deus fez essa obra de graça no nosso coração e dá essa santidade. E ele veio a expressão da imagem de Deus. E progresso e novidade através de Deus. Novidades e progresso através de Deus. Deixa que eu explique o progresso. Quando alguém nasceu de novo, é uma nova criatura. Se um homem é uma nova criatura, todas as coisas já passaram e tudo se tornou novo. Então, quando alguém se torna filho de Deus, é uma nova vida. E continua a estudar a Bíblia, continua a aprender a palavra de Deus e continua a receber a vontade de Deus. Assim que estará crescendo no seu conhecimento de Deus, ele também receberá um progresso em novidade de vida. Eu não sabia antes, então tu levas isso para ti. Eu nunca tinha visto isso, então tu levas isso para ti. E estará fazendo o progresso em nova vida. O progresso em novidade de vida. Diz no capítulo 6 de Romanos, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Tu deves ter notado que muitas pessoas mesmo que atravessem por um novo período, numa nova era, novo tempo, novo período nas suas vidas,
levam os hábitos antigos, o antigo estilo de vida, para uma nova vida. Número 1. Por exemplo, estamos a atravessar para o novo ano. Então, tu descobre que neste novo ano, o que fazia no ano passado, no ano... Então, tu carregas um vagão de carga. Então, algo que você fazia antes de casar, então tu carregas isso para uma vez de casado. Então, antes tu lutavas, tu insultavas, então carregas isso da vida do solteiro para a vida do casado. Tu carregas tudo. Carrega tudo para a vida de um casado. Assim como tu eras um estudante, então tu adoravas aos ídolos, mas tu não era tão inteligente, mas só tu crias os teus mecanismos para passar. Olha, para pessoas que atravessam para outro nível, ainda carregam as situações antigas para uma nova realidade. O que o Senhor nos diz? Que Ele do seu lado, está no seu lado, irá nos lavar, irá nos purificar e trará nova coisa à pova. A novidade, o progresso é novidade. Por Romanos 7, estamos a olhar para versículos 7 e 6. Mas agora estamos livres da lei, pois mortos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito. Servimos em novidade de espírito. Servimos a Deus em qualquer área do ministério, tu sabes? Não há um pequeno trabalho. Tudo que nós fazemos, isso requer a nossa alma, nosso coração, nosso espírito para aquilo. Não estaremos a pensar que essa pessoa que estou servindo, essa pessoa que está servindo apenas está a fazer isso só por fazer. Então, qualquer coisa que estiveres a fazer tem que estar excitado, tem que ter gozo em ti, porque tu vens servir e não estás a pensar em outra coisa. Tem que ser gracioso, tem que ter gozo no serviço à humanidade. E vem servir em novidade de espírito e não na morte e não na mortandade da letra. Quando viemos ao Senhor Jesus, então a dúvida da nossa mente, do nosso cérebro, a dúvida da energia física do nosso corpo, então, a dúvida da mente, uma mente que é visionária, uma mente que é rápida e flexível. E tu vens agora, que toda dúvida que você tiver, tu vais derramar perante o Senhor. Então, quando está realmente santificado, feito santo, então, demos vários dons, então devemos usar eles. Você com aqueles dons, eu que quero me fazer feliz e próspero, e usar a minha mente, toda a minha inteligência, estou procurando dinheiro, mas não agora. Então, as suas dúvidas tem que derramar a Deus. Segundo Samuel 23, segundo Samuel 22, segundo Samuel 23, 16. No versículo 16. Segundo Samuel 23, 16. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém. Colocaram as suas vidas em suas mãos. Então, desprezando aquela água, não queriam beber aquela água. Então, eles disseram, a nossa vida não importa.
Então, eles conheciam os filisteus, saíram para a terra dos filisteus para trazer água. Então, trouxeram. Então, somos ditos aqui que e trouxeram água que está junto à porta e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém, ele não a quis beber. Então, ele derramou isso mas derramou perante o Senhor. Então, devemos derramar toda a nossa personalidade, aquilo que é precioso diante de ti, diante do Senhor, sem contando aquilo que são os custos, qualquer que seja o custo, qualquer que seja o comentário das pessoas, tu derramas isso, derramas todas as coisas, toda coisa preciosa diante de ti, derramas perante o Senhor. Olha para o S. A submissão perfeita diante de Deus. Olhamos para... Sabemos, as nossas pessoas que nunca se desviam. E já se esqueceram que é por aquele desvio, é por voltar, é por irem para baixo, é por rolando para baixo que nós olhamos para Deus. Então, os vasos quebrados, quando a sua vida, o seu coração estiver quebrado para Deus, é assim como Deus pode te usar. Então, quando estamos intactos, a sua natureza humana intacta, o seu comportamento passado intacto, e a tua disposição, a tua interação com as pessoas estiver intacta, nunca te quebra, nunca te desvia para ninguém, para nenhuma pessoa, até não para Deus, não há santidade ali. Então, tu tens de perceber que isso é a vontade de Deus. Isso é pesado, mas tens de dizer, mas porque Deus é aquilo que é. Eu tenho que me encurvar, não para a minha vontade, mas a dele seja feita. Mas, ainda que se eu não estou satisfeito nessa situação, nunca será feito. Então tu tens que te encurvar. Quer seja, ainda que você não tenha decidido, deixa que o Espírito de Deus possa te liderar. Então, esta é a coisa por fazer. E neste tempo, agora, novo ano na sua vida, diga: Senhor, no ano passado, no ano transato, eu era tão rico e tão indobrável, tão direto, mas agora tens que te encurvar porque é novo ano. E é dessa santidade da qual nós estamos a falar, que traz a submissão e aperfeiçoado diante de Deus. Tiago 4, a partir do versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Há duas partes nesse verso. Primeira parte, sujeitai-vos, pois, a Deus. E ele te dará a graça, e te dará mais graça. Mas se tu vês a primeira parte, o diabo vai bater, quer destruir o diabo e destruir a tua vida, e tu vais dizer: eu resisto. Essa resistência não será suportada se não for suportada por Deus. Por quê? Porque você não é submisso a Deus. Tens que te submeter a ti mesmo primeiro, diante de Deus. E assim que te submeteres a Deus, e se diabo está trazendo qualquer coisa na tua pasta, então ali você será capaz de dizer que eu estou submisso a Deus. Então, a segunda parte a segunda parte é práticas escriturais proclamadas para Deus. E qualquer coisa que tu faz, então, tens que olhar para as escrituras. Por que eu faço isto? Qualquer lugar que tu vais,
E qualquer atitude que tu tomas, tu tens que produzir através das escrituras. Por que eu planifico dessa maneira? Por que eu me comporto dessa maneira? Então, se tu estás sempre agindo sem olhando para as escrituras, ou olhando para as escrituras de uma forma banal, se estás sempre te comportando sem olhar para as escrituras, se em todo momento toma decisões sem olhar para nenhuma referência das escrituras, isto é o que eu quero, é tudo. Tu precisas ser santo para o Senhor. E não serás capaz de oferecer a si mesmo como santo, como a santidade perante o Senhor. A santidade vem das Escrituras. Então, é dessa maneira que o Senhor irá nos julgar, através das Escrituras no último dia, no dia final. Lucas 4:4. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quando tu entendes que não irei viver simplesmente pelo pão, temos que trabalhar, tem um tempo fazer horas extras, tem que ter mais dinheiro. Por quê? Por causa do pão. E tu trabalhas por esse pão. E tu trabalhas pela produção desse pão. É assim também na vida cristã. Que a Bíblia diz que o homem não somente viverá pelo pão, mas por toda a palavra de Deus. Então, isso é santidade. E é santidade que vem de Deus. Que vem pela graça. Que vem no Evangelho, que vem sem orgulho, que vem em novidade de Deus e que vem para a glória. Vamos para o ponto número 2. Ponto número 2. A santidade artificial produzido sem a graça de Deus. A santidade artificial. Olha para isso. Em Isaías 62, versículo 1. Isaías 62, versículo 1. Isaías 62, 1. Diz assim: e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, para que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e no versículo, o Senhor fala do povo de Israel que operou e trabalhou de uma forma que não estava boa, que não estava certa, mas dos seus pensamentos. E eles, fazendo assim, não eram aceitáveis diante do Senhor. No versículo 5. Esse povo que foram rejeitados por Deus, que não foram aceitos do lado do Senhor, então eles ainda se achavam santos. E achando-se santos, e mais santos do que outras pessoas, eram orgulhosos acerca disso. Eles disseram: não vem próximo de mim, porque eu sou santo que tu. Então, isso é versículo 6. Então, isso é escrito, que eu não ficarei, Isaías 65, 1. Eles agiam de uma forma artificial, querendo alcançar essa santidade artificial. Ezequiel 16, 49. Ezequiel 16, 49. Então, eles estão cheios de orgulho. E
Ezequiel 16, 49, 50. Eles eram orgulhosos e cometiam abominações diante do Senhor. 16, 50. Então, quando as pessoas têm uma amargura diante de ti, essa amargura, essa santidade que eles clamam ter é superficial. E tendo abstinência no seu coração, é como se dentro de si estivesse obstinado. Em Isaías 48, versículo 1. Versículo 1. Ouvi isto a casa de Jacó, que vos chameis do nome de Israel e saís das águas de Judá, do que jurais pelo nome do Senhor e fazei menção do Deus de Israel, mas não em verdade, mas não em justiça. Eles fazem menção do nome do Senhor. Eles eram religiosos. Então, o estilo de vida antiga, eles proclamavam dele santos. No versículo 2 diz: e até da santa cidade tomaram o nome e se firmaram sobre o Deus de Israel. E o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Olha para o versículo 4, diz: porque eu sabia que eras duro. É a natureza humana não tocada, a natureza humana não impurificada, a natureza humana não transformada, ainda existe aquela depravidade. Ele diz: porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. 8. Nem tu as ouvis, nem tu as ouvi, nem tu as conheceste, nem tão pouco há muito foi aberto e teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito. Então, são aquelas pessoas que vão à igreja e da mesma maneira que foram nascidos com depravidade, com tenacidade, com turbulência, vão à igreja. Mas a abstinência ainda permanece lá. E ainda que tenham batizado na sua infância, a abstinência ainda permanece. Fizeram confissão na igreja, mas a abstinência ainda permanece. Estão numa igreja de evangelho. Então, oraram por eles, mas a abstinência ainda permanece lá. Então, isso é uma santidade artificial. Ele deitando-se diante do Senhor com o coração frio. Atos 5, 15. Atos 15, 5. Então, porque Ananias mentiu para o Espírito Santo. Olha para o versículo 4. Então, por que 4? E porque Atos 5, 3 até 4. E guardando, não ficava parte a ti, e vendia, não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Então, o homem, as pessoas estão na igreja, professam diante de Deus, professam diante dos homens, mas para quê? Só para ter glórias dos homens. Então, olha para Ananias e Safira, depois que vendeu o que ele vendeu, concordou com a sua esposa,
que iriam levar uma parte e apresentar diante da casa do Senhor. Há pessoas que pensam que amam o casamento, há amor na família, então irão juntar todas as coisas, seja uma coisa certa ou errada. Então essa pessoa pensava, vamos enganar a igreja. Então, meu marido, se tu dizes isso, eu vou te seguir. E se tu... Então, se eles perguntam, será que alguma coisa aconteceu neste tempo, desta maneira, o que tu vai dizer? Então, porque tu queres cobrir a mim, que sou o teu marido, então tu vais concordar, porque isto é o que aconteceu com Ananias e Safira. Salvação é pessoal. A santificação é pessoal. Ir para os céus é algo pessoal. Então, ser aprovado por Deus é algo pessoal. Casamento, família, esposa e mulher não vêm para a santidade que... Então, quando tu morrer, irás morrer sozinho e para ti, sem esposa, sem mulher. Então, como é que tu vais concordar? Levar o veneno, tomar junto à esposa e o marido, e ambos irem para o inferno. Então, deixa que o marido mora do seu lado, ou deixa que a esposa mora do seu lado, para cima. Então, a santidade é algo pessoal. Ananias e Safira não perceberam isso. Então eles disseram, somos esposos e maridos, tu és meu esposo, eu sou tua esposa. Então concordaram a mentir para o Espírito Santo. A santidade artificial, mentiram para o Senhor de um coração frio. E o Pedro os perguntou, então vós não mentiram para homens, mas para Deus. Olha para o versículo 5. No versículo 5 diz o que nos aconteceu depois dessa mentira. Atos 5, versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram isto. A esposa veio. Depois, tu sabes a história. Então, somos ditos no versículo 8, Atos 5, versículo 8. E disse-lhe Pedro, dize-me verdade. Portanto, aquela herdade. E ela disse, sim, portanto. Então, se ambos, todos nós estamos a falar mesmo, não? Então, Pedro, será que isso é verdade? Ele disse, não. Olha o versículo 9. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vos concertastes, homem, marido e esposa, vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. Mentiram para o Senhor com o coração frio. Então, a imaginação de um coração insincero. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, 21. Romanos capítulo 1, 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram e em seu coração insensato se obscureceu. Alguma coisa no seu coração lhes obscureceu, que não o fez com que visse a luz do dia. Então, essa é a imaginação do coração. Irmã XXX, vem da imaginação do seu coração. E essa imaginação que está nas trevas, não há nenhuma
santidade. Então, quando essas pessoas saem e dizem, eu sou membro de palavra, eu sou santo, sou santificado, então a imaginação do coração estiver nega, estiver contrário, no versículo 24, diz-nos, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desobedecer os seus corpos entre si. Diz-nos no versículo 26, por isso Deus os abandonou às paixões infames. Tu sabes, há pessoas, então quando tem essa imaginação das trevas, e quando tem pensamentos negativos, então quando tu lhes desafia, eles vão dizer, tudo bem, eu não sabia o que estou a pensar, o meu coração não me condena, a minha mente não me condena. Sabes por quê? Porque aquela pessoa é obstinado e tem um coração duro e quer continuar naquele estilo de vida, mentindo para si mesmo, mentindo para ela mesma, e quer continuar na imaginação do seu coração. Então Deus vai dizer, tudo bem, se é assim que você quer ser, pode continuar dessa maneira, mas iremos encontrar no dia do julgamento. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Versículo 28. No versículo 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, não se importaram em terem conhecido a Deus, não se importaram com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, não se importaram, apenas querem religião, eu só vou à igreja, e será que isso não é suficiente? Estou lendo a Bíblia, será que isso não é suficiente? Eu sou obreiro, será que isso não é suficiente? Eu confesso ser isto, mas aquilo, eu tenho os meus dízimos de oferta, será que isso não é suficiente? Não se importaram em conhecer a santidade de Deus. Então, eles não querem saber isso. Eles dizem, mesmo assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisa que não convém. Versículo 32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem, negligenciando o coração que negligencia, o coração negligente. Provérbios Provérbios 13, 18. Provérbios 13, 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então, quando tu o desafias, meu amigo, tu és meu desafio, por que tu fizeste isso para mim? Então, tu vais lançar palavras terríveis, palavras. Então, tu estás a aborrecer, estás a quebrar meu negócio, estás a quebrar a minha família. Então, tu vais dizer, será que eu não sou esportista? Eu não sou isto, não sou mais aquilo. Então, isso não é santidade. Tens que pensar acerca de outras pessoas. Então, pensar naquilo que vai beneficiar a outras pessoas. Então, limpando a maldade do seu coração. Deuteronômio 13, 6 até 8. Deuteronômio
Então, versículo 7. Diz no versículo 7. Dentre Deus. Versículo 8. Não consentirás com ele, nem ouvirás, nem... Tu tens que ser um homem de princípios, um homem de convicções, que isto é o que é requerido por Deus. Tu vais servir a Deus e servirás apenas Ele, não outra pessoa. Então, mesmo que as pessoas mais próximas a ti, sua mulher, seus filhos, sua esposa, disserem que essa consagração é demais. Então, servindo a Deus apenas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento, com toda a tua força. Será que isso não é muito? Então, então, diminua isso, essa convicção, esse cometimento. Vamos servir outros deuses. Então, dos quais nos abandonamos. Então, sirva a Deus apenas. Então, a Bíblia diz, qualquer que seja a pessoa, não importa o qual seja mais próximo a ti, essa pessoa não irás consentir com ele. Com ele ou com ele. E diz, é satisfação sem a santificação do coração. A satisfação sem a santificação do coração. Gênesis 33, 9. 33, Gênesis 33, 9. 9. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti e o que tens. Então, ele diz: o que tu tens, guarda para ti. Como cristão, nasces de novo. Então, estás a caminhar com o Senhor. Então, o Senhor traz uma revelação. Ele diz: irei te visitar esta noite. Então, os anjos dizem: deixa-me que eu vá. Deixa-me que eu... O anjo disse: deixa que eu vá. Então, ele diz: ele mudou o meu nome, mudou a minha nação, mudou tudo dentro de mim. Essa é a história de Jacó. Deixa que eu dê o meu testemunho. Isso pode acontecer. Não, Jacob, guarde essa mudança. Guarde esse conhecimento. Guarde essa revelação. Guarde essa provisão. Eu tenho o suficiente. Olha para Hebreus 12. Hebreus 12. 12, 14. 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 15. Tendo cuidado de que ninguém te prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela mundo se contamine. 16. E a ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então, Esaú, assim que foi levado a sua primogenitura, olha para o Jacó, apareceu-lhe anjo, ele disse, recebeu uma revelação do anjo, ele tinha muita coisa em abundância, muitas bênçãos. Então, ele diz, aquilo que... Olha, é satisfação sem santificação. Satisfação sem santificação. Então, há pessoas que por causa dessa posição, esse poder, essa autoridade, esse ministério, esse respeito, essa honra, tu sabes que no teu coração, no profundo do seu coração, com toda a multidão que está escutando a ti, se tu não tens a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor,
Assim como colocamos isto em item, mas tu nunca oraste por isso. Tu vais dizer, pastor, esta é a estação da santidade e santificação. Ouvimos naquele tempo. Então, quando essa estação passar, então nós, será que podemos continuar na nossa religião, na nossa atitude antiga? Guarde isso para ti. Eu tenho suficiente satisfação sem santificação. É serviço sem o Espírito no coração. Serviço sem o Espírito no coração. Diz no livro de Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós agora. Se algum homem, se qualquer homem trabalhador, um vigilante, se qualquer um servo, se qualquer homem não tem o Espírito de Cristo, não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tendo Espírito, quando nós vamos servir a Deus, e esse Espírito chegou em nós, e nos compele, nos levanta para servir a Deus. Nós vamos sentir e vamos perceber, vamos experimentar que o Espírito do Senhor está nos guiando, sabes? Não é um serviço espiritual que nós apresentamos diante do Senhor. Judas, capítulo 1, capítulo 19, Judas 1, 19. Estes são os que assim mesmo se separam, sensuais que não têm o Espírito. Ponto número 3. A santidade ativa, resgatando os sem graça para Deus. Então, se tem o Espírito lá de Deus, a sua santidade será ativa. Então, vamos querer com que as outras pessoas também sejam santos, sejam salvos. Se nascemos de novo, vamos desejar com que outras pessoas também possam nascer de novo. Uma santidade ativa que resgata as pessoas de uma forma sem graça para Deus. Marcos 16, 15, diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora, então, tem o evangelho. Jesus Cristo diz, vá, ide em todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, se nós sentávamos, não nos levantávamos, não íamos, não pregávamos o evangelho para toda criatura, então não somos santos. Porque a palavra de Deus nos manda. Então, se nós estamos santos, iremos obedecer os mandamentos do Senhor. Lucas 5, 6, 46, 6, 46. E porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo. Olha para Jesus, ele pergunta, por que dizem que são meus e não fazem aquilo que eu vos mando? O que é a santidade ativa? Colhendo para Cristo, colhendo com Cristo e colhendo como Cristo. João 4, 34. João 4, 34. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a santidade, até que ele termine essa santidade. No versículo 35, e não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Colhendo por Cristo e colhendo como Cristo. Lucas 10, a partir do versículo 10.
2. Lucas 10, 2. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Olha para o versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E diz-nos, no versículo 9, e curai os enfermos que nela houver, e dizei, é chegado o reino de Deus. Correndo mais do que a corrida formal para a sua comissão. Sabe, há pessoas que têm uma comissão de Satanás, trabalham, correm para Satanás, trabalham para os falsos profetas, estão correndo. Então, se tu estás realmente santo, irás colher mais daqui que devias correr. Assim que carregares a comissão do Senhor. Atos 5, 19. Atos 5, 19. Atos 5, 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora. Versículo 20. E apresentai-vos ao tempo de... Olha, para as pessoas durante aquela noite, estavam ainda dormindo, mas eles correram naquela noite, saíram naquela noite. Então, olha para os fariseus e saduceus, no versículo 25. E diz, e chegando um eunuco, dizendo-lhes, eis que os homens que encarcerais na prisão estão em pé no templo e ensinavam logo pela manhã, estavam lá ensinando o povo. Atos 17, 6, 17, a última parte de Atos 17, na última parte, este que tem alvoroçado o mundo chegaram também aqui, última parte. Então, se a nossa santidade é ativa, irá colher para Cristo, com Cristo, como Cristo. E se a nossa santidade é ativa, irá correr mais que a corrida, fugindo dos falsos profetas, assim que recebemos a grande comissão. Ele, vivendo para o alto, sem e não iremos ser condescendentes para as pessoas que não, essas pessoas não irão dizer venha para o nosso nível. Então mantenha-se inativa, permitam que as pessoas estão a morrer. Então, pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno, sim, estão indo para o inferno. Será que é isto que vai lhes resgatar? Venha para baixo e ser condescendente. Tem que ter uma santidade ativa e viva. Lucas 2:49. 2:49. E ele disse, por que é que me procuráveis, não sabeis que me convém tratar os negócios do meu pai, os negócios do meu pai? Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar negócios do meu pai? Isaías 50, versículo 7. Porque o Senhor, meu Deus, me ajuda, irá te ajudar. Assim não me confundo, por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. O Senhor deu o mandamento, deu a comissão. Ele disse, ide em todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Ele diz, olha para a sua vizinhança, olha para a pessoa à sua volta. Aqueles que não têm o evangelho da graça,
a salvação do Senhor lhe alcançando, lhes tocando, fale com ele, evangelize hoje, ganhe as suas almas para o Senhor, e tu irás dizer, vivendo para o alto sem então, 3, investindo para alcance das almas, para ganhar as almas, em qualquer sem contando os custos. Então, investir os seus recursos, investir as suas energias, investir a energia que você tem, toda a força que você tem, qualquer coisa, sem contando os custos. 2 Samuel 24, versículo 24. 2 Samuel 24. 24. Porém o rei disse a Araúna, não, mas por preço justo tu comprarei, irás evangelizar, mesmo sendo necessário o dinheiro, irei pagar o preço. Porque não oferecei ao Senhor meu Deus, holocaustos que não me custam nada. Não irei oferecer nenhum sacrifício para o Senhor que não tenha me custado nada. Assim Davi comprou a era e os bois por 50 ciclos de prata. Em livro de Atos 20, 24. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão. Há muitas coisas nessa voz que vão querer te parar. Se tu não és cometido, não és concentrado na ceifa das almas, na busca das almas por Cristo, como Cristo para Cristo, assim como o apóstolo disse, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por precioso, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, para proclamar, para pregar, para declarar o Evangelho da graça de Deus. N. Alimentando almas salvas para conformidade a Cristo. Alimentando as almas para que possam conformar a Cristo. 1 Tessalonicenses 2:7. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Versículo 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quisermos comunicar-vos, não somente não somente ao Evangelho de Deus, mas ainda às nossas próprias almas, porquanto nos eres muito queridos. Há uma santificação que está ativa. Então, temos que alimentar as almas para se conformar a Cristo e fazer o acompanhamento aos novos convertidos, fazendo acompanhamento para pessoas que acabam de vir ao Senhor, para dar-lhes o conhecimento que irá lhes ajudar a crescer no Senhor e tornarem-se maduras ao Senhor, e edificando todos em prontidão para a sua vinda, edificando todos em prontidão para a sua vinda. Ainda que estejamos a nos lidar com os novos convertidos, ou com adultos, com adultos, ou com pessoas que estão há um bom tempo na igreja, ou membros antigos da igreja. Então, queremos que todos nós possamos ficar maduros para a vinda do Senhor, na nossa interação com crentes, na nossa instrução aos crentes, a nossa intimidade com os crentes. Tem que fazer com que a nossa discussão, aquilo que nós compartilhamos e as nossas associações estará baseado em ajudar outras pessoas para a vinda do Senhor. Mateus 24, lendo a parte do 44. Por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que
a hora em que não penseis. Estamos de também Revelações 19, 7. Revelações 19, 7. Regozijemo-nos e alegremos-nos. Alegremos-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa está pronta. Então, se nós estivermos a pensar, então, se você tem estado desconcentrado nas suas conversações com novos convertidos, não tens observado as escrituras, abandone. Então tens que pensar naquilo que você viu no seu manancial de uma forma prévia. Tu tens que estar entusiasmado e levantar-lhes e mostrar-lhes e fazer-lhes perceber que o Cristo está vindo, está pronto, e contribuir para que possam estar prontos. O sacrifício pessoal entre a consagração pessoal e sacrifício. Então, se o seu ego está querendo te puxando para trás, te tirando da presença do Senhor, tu tens que sacrificar o seu ego em consagração total. João 5:30. João 5:30. João 5:30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade. Então, se estás sempre buscando pela sua vontade, tu és diferente de Cristo. Estás distanciado de Cristo. Ele quer que venha mais próximo e ser como Ele. Então, tendo o seu ego pregado na cruz. João 6, versículo 38, 6:38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Buscando aqueles que perderam, buscamos aqueles que se perderam para Cristo, como Cristo para Cristo. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio para buscar aquilo que havia se perdido. O Filho do Homem já veio para buscar e salvar aquilo que havia se perdido. Ocupe-se até que eu venha. Lucas 4:24. E quando estava, Jesus se apartou para o deserto. Então, quando ele estava lá, o dia 43. Então, quando tu sabes que na tua vida és santo, e a santidade é uma santidade aceitável para o Senhor, não santidade artificial diante do Senhor, mas uma santidade ativa para o Senhor. Tu terás a mente de Cristo, terás a paixão de Cristo, terás o desejo de Cristo, terás a devoção de Cristo. Eu devo pregar o reino de Deus para os outros, para outras cidades, portanto. Então, tu fazes isso, o propósito central, assim que estás vivendo aqui na terra. E somos dias no versículo 44, e pregou nas sinagogas da Galileia.
Ele foi em todo lugar. Ele pregou a palavra. O Senhor revelou para nós hoje o tipo da santidade que quer que nós tenhamos. E o tipo de santidade que não conta e não é necessário para o lado dele. Uma santidade artificial. Não tem nada disso ao lado do Senhor. É vazio. É algo sombrio, inaceitável perante o Senhor. Mas agora a santidade aceitável e ativa. E o Senhor está